Minhas previsões para o grid de 2026 da Fórmula 1. E sim, eu sei que é muito cedo, 2025 ainda nem começou e eu já quero falar do grid de 2026, mas faz sentido ter essa discussão agora, antes da temporada começar. Porque se você espera muito tempo no meio da temporada, já vai começar a ter as trocas de pilotos, os rumores pulando pra lá e pra cá, e muito possivelmente o Durham sendo demitido da Alpine antes da metade da temporada. Então é muito mais interessante fazer essas previsões no começo da temporada, pra quando chegar no final dela, descobrir se eu fui um gênio ou só insano mesmo. Então vamos começar aqui primeiro com as equipes que eu acho que não vai mudar nada. Primeiro a Ferrari, eles não vão mudar a dupla atual. Charles Leclerc e Lewis Hamilton é uma dupla muito forte, e como eu já falei pra vocês no vídeo do ranking de duplas de 2025, pra mim eles são a melhor dupla de todo o pelotão, e não faz sentido você ter o Leclerc num contrato muito longo, e você não traz o Hamilton da Mercedes pra deixar ele por tão pouco tempo assim na equipe. E assim, não tem nenhum único motivo pra você querer trocar essa dupla pro ano que vem. Claro que sempre vai ter uma pessoa que fala, ah não, eu trocaria, mas sendo honesto, Charles Leclerc e Lewis Hamilton é uma das melhores, se não a melhor dupla que a gente tem hoje no pelotão todo. Então não faz o menor sentido e a Ferrari provavelmente vai ficar com eles para 2026. Outra equipe que para mim é óbvio que não vai mudar é a McLaren, com Lando Norris e Oscar Piastri, que se mostrou extremamente competente agora em 2024, foram campeões de construtores, tiveram um dos pilotos deles disputando o Mundial de pilotos, enquanto o outro foi extremamente consistente na maioria das corridas e se mostrou ser um futuro candidato ao título mundial. E se a dupla da Ferrari é a melhor do pelotão hoje, a da McLaren é a segunda melhor, então outra que também não faz o menor sentido ter alguma mudança para 2026. Seguindo a lista, outra que para mim também não vai mudar nada é a Sauber. Toda essa novela deles para conseguir tirar o Gabriel Bortoleto da McLaren, com os principais sites falando que o maior empecilho nessa negociação era de que eles queriam um contrato de 4 anos e a McLaren estava recusando isso, até que finalmente chegaram no acordo para ele poder ir. Então eu não consigo acreditar que a Audi fez esse contrato com o Bortoleto por menos de 4 anos. E ele vai estar lá para isso. E o Hülkenberg também é um piloto experiente e principalmente é um piloto alemão que a Audi com certeza contratou ele por esses dois requisitos. E ele vai estar em 2026 quando a equipe vira Audi. Pra mim também é uma dupla que não faz sentido ser mexida e que não vai ser mexida pro ano que vem. Seguindo a lista, a gente tem a Haas com o Esteban Ocon e o Oliver Behrman. O Oliver Behrman exatamente vem como esse prodígio da academia da Ferrari que eles querem lapidar, pensar no longo prazo, então provavelmente ele fica pra 2026 também. Vão dar esse ano ali pra ele se adaptar na Fórmula 1. E o Esteban Ocon também chega como esse piloto experiente, esse líder de projeto pra Haas, apesar de eu não achar que seja realmente o melhor piloto para isso, mas ainda assim eles vão dar um tempo e vão apostar nos dois lá na equipe dos Estados Unidos para dar esse crescimento nos próximos anos. Outra que vai manter a dupla é a Mercedes, com o George Russell finalmente ter esse protagonismo para ele lá na Mercedes, ele vai ser o líder do projeto e a Mercedes vem deixando claro que quer apostar nele para isso, mesmo com todos esses rumores envolvendo a Mercedes querer o Verstappen se o Russell não fosse bem. Inclusive tem um vídeo até bem antigo aqui do clube que eu falo que ele tá numa situação complicada se ele não performasse bem em 2025, mas agora ainda mais com esses rumores da Aston Martin querendo trazer o Verstappen, eu acho muito difícil que a Mercedes se desfaça do Russell e o Antonelli também. E eu sei que tem muita gente que assiste aqui o clube que acha que ele vai flopar, que acha que ele vai ter um ano terrível. Eu particularmente discordo, eu acho que no começo ele vai sim sofrer bastante, mas depois que ele pegar o jeito da Fórmula 1, ele vai ir muito bem, inclusive vencer uma corrida nessa temporada, e por conta disso, eu acho que eles têm a dupla que eles querem ter nos próximos anos, o Russell para ser o líder ali do projeto, e o piloto principal, enquanto eles amadurecem o Antonelli, que chega muito novo na Fórmula 1, para no futuro ele ser esse piloto que vença títulos para Mercedes. Por fim, a última equipe que eu acho que é 100% de certeza que não mexe em nada é a Aston Martin. Apesar desses rumores deles querendo trazer o Verstappen para Red Bull, eu ainda acho muito improvável que isso aconteça para 2026. Uma teoria que eu acredito muito que esteja acontecendo é o fato do Lawrence Stroll ter feito esse investimento todo para poder participar do Mundial de Endurance da WEC com o hipercarro da Aston Martin, porque eu vejo isso exatamente como um plano para o Lance Stroll poder continuar no automobilismo de alto nível. Só que ele vai ficar para 2026, na minha opinião, principalmente pelo fato de que em 2026 é quando exatamente o projeto da Aston Martin vai ter esse boom gigantesco com a Honda, com o Newey, e que eles esperam chegar sendo uma equipe de ponta da Fórmula 1. E o Lawrence não fez todo esse investimento, tudo isso pro filho dele, pra na temporada que o carro pode vencer uma corrida ele arrancar fora. Eu acho que ele vai deixar uma temporadinha ali o Stroll num carro que pode vencer uma corrida pro filho dele finalmente vencer essa prova depois de tanto tempo na Fórmula 1, e aí sim,
para 2027, pensando no projeto melhor, eles fazem esse investimento no Verstappen e colocam o Lance Stroll ali no Mundial de Endurance, com essa saída digna para uma outra categoria que tem relevância no automobilismo mundial. E o Alonso também, obviamente, não vai sair antes de 2026, que é quando possivelmente chega esse carro dominante da Aston Martin, que é o que ele quer desde que entrou na equipe, então muito dificilmente ele sai da equipe antes disso. Agora a gente vai entrar no campo da possibilidade. Equipes que eu não vou dar certeza que vão trocar algum piloto, mas que tem uma possibilidade disso acontecer e o que eu acho que vai acontecer. A primeira delas é a Williams. Apesar do Albon e do Sainz terem assinado um contrato a longo prazo com a equipe, existe uma possibilidade do Sainz sair antes desse longo prazo acontecer. E o principal motivo disso é uma suposta cláusula que tanto se fala dentro da Williams de que se uma equipe grande tiver precisando de alguém, o Sainz poderia sair da Williams de uma forma mais fácil, ou seja, se Red Bull, Mercedes, McLaren, por algum motivo precisassem do Sainz, ele poderia ter uma saída mais facilitada da Williams. E eu acho que se ele for muito bem, se o carro da Williams for minimamente decente, o Sainz conseguir entregar bons resultados, boas performances, ele vai mostrar que ainda merece estar numa equipe de ponta, o que ele realmente merece estar, e pode receber essa proposta. Ainda assim, eu acho muito difícil esse cenário de acontecer, então pra mim é muito provável que a Williams comece 2026 com essa dupla, tanto com o Albon quanto com o Sainz. Mas a gente só vai ter certeza disso no final do ano, mas minha aposta é essa, que os dois ficam para 2026, mas existe o cenário que o Sainz sai da equipe no ano que vem. Outra equipe que fica no campo da possibilidade é a Red Bull, não pelo Verstappen, obviamente, o Verstappen vai ficar em 2026 ainda, até para dar esse voto de confiança no projeto da Red Bull em 2026, ver se o carro é bom realmente, ver se isso entrega, se eles têm o maquinário que eles prometem, porque senão daí ele vai pular fora e pode ir para um projeto como o da Aston Martin. Mas o Verstappen fica em 2026 na Red Bull, a equipe que deu tudo para ele, então ele vai dar esse voto de confiança e ficar mais uma temporada com eles. Agora o ponto principal tá no Lawson, porque o Lawson, querendo ou não, foi jogado nessa fogueira e tá numa situação bem complicada. A gente viu o que aconteceu com companheiros novatos que enfrentaram o Verstappen, triturados e fritados ali pela máquina de moer chamada Helmut Marko e depois jogados fora do projeto da Red Bull. Então, por conta disso, eu acho que o Lawson tem uma possibilidade nem tão pequena, pra falar a verdade, de queimar o próprio nome. Mas se ele chegar com as expectativas no lugar certo e fazer um trabalho bem feito, eu tenho certeza que ele consegue renovar por mais um ano. O objetivo dele aqui na Red Bull é chegar com a mentalidade de que ele não vai vencer o Verstappen. Ele é o segundo piloto e ele tem que tentar entregar os resultados para isso, para conseguir renovar até 2026. Porque ele sabe que, querendo ou não, o tempo do Verstappen na Red Bull pode estar chegando ao fim. O contrato dele já acaba em 2028, tem esses rumores da Aston Martin indo pra lá. Se ele fizer o papel dele, se ele fizer o trabalho dele direito, existe essa possibilidade dele assumir o papel de piloto principal quando o Verstappen sair. Então, por conta disso, minha aposta é que a Red Bull ainda mantém tanto Max Verstappen quanto o Liam Lawson na equipe para 2026, porque eu quero acreditar que o Lawson vai conseguir se controlar e ter esse pensamento lógico para os próximos anos na Fórmula 1. E antes da gente ir para as previsões de quem eu acho que vai realmente trocar os pilotos para 2026, eu queria só falar algo para vocês, algo que eu tô muito ansioso de poder comunicar. Eu já venho falando há algum tempo que vão existir alguns projetos muito legais do Clube da F1 esse ano, falei no especial de 50k e falei em alguns outros vídeos, e um deles já tá sendo lançado oficialmente. E é o canal Que Pódio é Esse, que eu e mais outros dois criadores de F1 aqui da comunidade no Brasil, que vocês gostam muito, eu sei disso, vamos fazer. Vai ser um programa muito legal, que a gente vai pegar um tema da semana e ficar discutindo ele de uma forma descontraída, engraçada, e assim, brisando na maior parte do tempo da conversa. A gente já gravou o primeiro episódio, ele vai sair nesse sábado agora, dia 15, às 19 horas, então corre no comentário fixado aqui, que tá o link do canal Que Pódio é Esse, vai lá, se inscreve. A gente tem Instagram também, mesmo nome, Que Pódio é Esse, você pode já seguir a gente lá. E quarta-feira, se tudo sair como planejado, a gente já vai sair a divulgação oficial, vai ter um videozinho muito legal que a gente tá preparando com eu e os outros dois criadores que vão participar do projeto. Então corre lá, se inscreve no Que Pódio é Esse, que vai ser um programa muito legal. O primeiro episódio já tá sensacional, de verdade, espero vocês por lá. Agora a gente vai para as equipes que eu tenho certeza que vão mexer em alguma coisa. E a primeira delas é a Racing Bulls. Isso aí já é meio óbvio, porque o próprio Christian Horner já deixou as indiretas de que o Tsunoda tá 5 anos numa equipe B e por conta do fim da parceria com a Honda, provavelmente então no final do ano ele vai sair da equipe. Então quem que vai assumir o lugar? Porque quando você olha, realmente não tem um grande nome se destacando por essa vaga hoje na academia da Red Bull. E até tem um que tá por baixo dos panos, que não é tão falado, mas que a Red Bull acredita muito nele, que é o Arvid Lindblad. Basicamente o Lindblad vai chegar na Fórmula 2 para disputar nesse ano. Ele fez
uma temporada modesta até na Fórmula 3, só que a Red Bull acredita muito nele, tanto que no começo dessa temporada já colocaram ele para correr na Fórmula Regional da Oceania, onde ele conseguiu a pontuação necessária na superlicença para fazer uma boa temporada agora na Fórmula 2 e poder correr na Fórmula 1 no ano que vem, o que mostra então que a Red Bull já tá fazendo esse movimento ali por baixo dos panos, e se o Lindblad fizer uma boa temporada na Fórmula 2, mesmo que não seja campeão, mas fizer uma boa temporada, permanecer ali no top 5, é bem possível que eles subam então o Lindblad para o segundo carro da Racing Bulls em 2026. E para o primeiro carro, eu acredito muito que o Hadjar vai ficar lá, não vejo muito por que jogar ele fora por um simples motivo, já tá difícil achar um piloto para colocar na segunda equipe deles nesse momento, então provavelmente eles vão manter o Hadjar. E o Hadjar também não é um mau piloto, não é um piloto ruim, talvez dar mais de um ano para ele seja o suficiente para ele mostrar esse nível, e caso o Lawson não performe tão bem, você tem essa opção B para colocar ele na equipe principal também. Outra equipe que eu tenho certeza que vai ter uma mudança é a Alpine, não tem como não falar dela. É óbvio que o Gasly vai ficar em 2026, o Gasly virou a cabeça desse projeto, isso ficou claro nesse ano quando eles tiraram o Ocon da equipe, e também pelas ótimas performances que o Gasly teve nas últimas etapas da temporada. Mostrou que se a Alpine tiver um carro decente, o Pierre pode ser um piloto que dispute lá na frente, que consiga arrancar um pódiozinho de vez em quando, tá disputando ali na frente para fazer essa meta da Alpine para 2025, que com certeza é terminar em quinto no Mundial de Construtores. Agora o grande problema para esse objetivo tá no segundo carro, que é o Jack Durham. O Flavio Briatore, que é quem tá cuidando desse projeto hoje na Alpine, não confia muito no Durham. O Durham foi assinado pela equipe antes do Colapinto aparecer pro mundo, foi durante a pausa de agosto que aconteceu, ou seja, o Colapinto ainda não tinha tido nenhuma chance de estrear na Fórmula 1, e era a única opção que tinha no mercado disponível assim, já era da academia, já tinha conhecimento do carro, então fazia sentido. Só que depois que o Colapinto chega na Williams, mostra essa performance, isso muda um pouco o olhar do Briatore, que começa a pensar que tem ali um talento que ele tá buscando para sua equipe. E assim, a Alpine não fez o esforço que fez para pagar uma multa de supostos 20 milhões de dólares para tirar o Colapinto da Williams e assinar um contrato de 5 anos com ele, para deixar ele na reserva. Na minha visão, acho que tem que ser muito inocente para acreditar que eles trouxeram o Colapinto com essa ideia dele ser só um reserva, com todo esse valor que gastaram nele. O Briatore vê um potencial gigantesco no Colapinto e vai querer colocar ele nessa Alpine a qualquer custo. Então, a não ser que o Durham realmente esteja dominando o Gasly, eu não acho que ele vai se manter. E mesmo se ele estiver andando próximo do Gasly, mesmo que perdendo para ele, eu ainda acho que ele vai ser cortado fora depois dessas supostas 5 ou 6 corridas de contrato que ele tem para se provar, porque o Briatore não confia nele e só vai dar essas 5 ou 6 corridas porque tá no contrato e não pode quebrar agora. Mas muito provavelmente o Colapinto vai estar ao lado do Gasly no final dessa temporada e no começo da próxima temporada pilotando pela Alpine. E a gente vai ter 2 pilotos sul-americanos de volta na Fórmula 1, o que também é muito legal. E por fim, o elefante na sala, que é o mais imprevisível de todos aqui, a Cadillac. Quem que vai ser a dupla da bendita Cadillac? Cara, eu acho que vocês já estão cansados de ouvir essa frase aqui no clube ou de qualquer criador de conteúdo aqui do Brasil de Fórmula 1, mas eles estão buscando esse piloto experiente e um piloto dos Estados Unidos. É a dupla dos sonhos da Cadillac. O que faz com que vários sites apontem que a principal dupla que eles estão indo atrás nesse momento é o Valtteri Bottas como piloto experiente e o Colton Herta como piloto dos Estados Unidos. E eu já dei minha opinião, não acho necessariamente a melhor dupla, não acho o Bottas o melhor veterano disponível e não acho o Herta o melhor dos Estados Unidos disponível. E ao longo do tempo foram surgindo alguns outros nomes nessa discussão, pro lado do piloto experiente, principalmente o Sérgio Pérez, e o Sérgio Pérez no primeiro momento até faz sentido por 2 motivos. O primeiro, ele é um piloto experiente, e o segundo, ele tem essa popularidade lá na América do Norte, o que poderia num primeiro momento, caso eles não consigam trazer um piloto lá dos Estados Unidos como o Colton Herta, suprir essa necessidade de ter alguém popular naquela região do mundo, mesmo que não seja diretamente nos Estados Unidos, alguém que traga essa fanbase, que traga essa popularidade no primeiro momento. E isso abriria a porta para outros nomes que também estão ali na discussão, um deles atualmente sendo o Joe. E é muito estranho até falar isso, o Joe não estava nessa conversa há um bom tempo, mas com a saída dele da Sauber, existem alguns pontos que faz sentido o Joe entrar nessa discussão da Cadillac. O primeiro deles, ele tá acostumado correndo por 3 temporadas numa equipe que usava motor Ferrari, que vai ser o motor que a Cadillac vai usar nos 2 primeiros anos deles na Fórmula 1. E também o Graham Lowdon, que é o chefe de equipe da Cadillac, trabalhou por muitos anos administrando a carreira do Joe. Então existe essa conexão ali já com a equipe que poderia ajudar isso. Sem falar que, querendo ou não, o dinheiro que ele traz é muito importante para uma equipe que tá começando na Fórmula 1, apesar da Cadillac já ter uma força financeira muito grande por si só. E outro nome que eu gosto de colocar na discussão e que pra
mim seria a escolha perfeita pra Cadillac é o Tsunoda. É um cara que tá na Fórmula 1 há 5 anos, tem essa experiência e ainda tem a qualidade. Ele é um piloto que mistura experiência com uma habilidade que você não vai encontrar em nenhum outro desses nomes, na minha opinião. Então, pra mim, pelo piloto experiente, a Cadillac devia ter ido atrás do Tsunoda, mas eu imagino que ele não esteja no alto dessa lista de prioridade. Então, por conta disso, provavelmente a dupla da Cadillac pra mim ainda vai ser Bottas e Colton Herta. Essa é a minha aposta, mas caso ela não aconteça, existem alguns degraus. Caso não dê certo com o Bottas, eu acho que vai vir o Pérez, e caso não dê certo com o Pérez, aí sim eu consigo encontrar uma possibilidade pro Tsunoda entrar na equipe. E no lugar do Herta, caso não dê certo com ele, eu vejo o Joe ocupando esse espaço. Então essas são as substituições ali, mas minha aposta principal continua sendo Bottas e Herta, eu acho que é quem eles vão atrás, e essas segundas opções, caso as primeiras não deem certo. Mas aí tá, essa é a minha previsão do grid de 2026. Eu quero saber a sua opinião, quem você concorda, quem você discorda, o que você mudaria das minhas previsões, escreve aí nos comentários que eu quero muito saber o que você tem a dizer. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. E também, como uma forma simbólica de você mostrar o apoio, você pode clicar aqui embaixo no botão Seja Membro, que ajuda muita gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.